Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à mostra paralela Mulheres no Cinema do São Paulo Film Festival. E hoje vamos ter uma live mais do que especial com a Tainá Prado, cineasta que fez o filme Sangue Sagrado. Eu tô um pouco com um eco. Tudo bem. Tainá está no ar? Oi, Rebeca, Está me vendo? eu tô te vendo. Ah, então vamos lá. É porque eu não tô te vendo direito, mas tudo bem. Mas vamos começar essa live. Tainá, muito obrigado. Teu filme é incrível. Eu peço para que todo mundo que está assistindo assistiu o filme Sangue Sagrado, que ela foi até a África. Bem, mas aí eu quero que você me conte todos os detalhes. Me conta como que nasceu a ideia de fazer esse documentário? Oi, Rebeca. Oi a todos que estão assistindo. Super obrigada pelo convite de participar. Antes de contar aí como que nasceu isso, eu só quero reforçar que é muito importante, é muito legal tá passando por esse momento aí de mulheres no cinema, né? Acho muito importante isso estar acontecendo. Eu não tô te vendo mais. Está com Oi, você, oi. depois vai trocando. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos Como lá. nasceu essa ideia? É uma longa história, gente. Eu sou jovem, sou nova, né? Tô começando minha carreira aí no audiovisual há poucos anos, tem 5 anos que eu tenho trabalhado com audiovisual. E, na verdade, tudo começou com uma outra história, porque eu estava no Quênia, que é um outro país, né, dentro do continente africano, mas é mais ali no Sudeste. E eu fui para lá com uma outra proposta, eu fui para escrever um livro e acabei entrando em umas ações que estavam rolando por feira, era véspera de Natal, dia 23. Eu fui para o hospital, que eu conheci um médico lá que falou que você podia entrar num hospital, que era o hospital Kenyatta Hospital, né, que é um hospital Uhum. público ali no Quênia. E ele falou que eu poderia entrar meio que escondido, assim, por umas escadas ali, para ficar brincando com as crianças que estavam em estágio terminal de câncer. E ali, Caramba. pela condição financeira também, essas crianças elas já estavam donadas, né? Então, ficava só os cuidados do hospital mesmo, os pais já não visitavam mais, enfim. E aí eu fui lá, nesse dia, comecei a ir toda sexta-feira, e em especial nessa véspera de feriado não, de Natal, eu fui lá e conheci uma médica nigeriana, que é a médica Nikasi Obin. Uhum. Ela tá no documentário, né, Sangue Sagrado. Ela estava lá, na verdade, fazendo um curso e a gente se conheceu entre esses corredores do hospital, trocamos figurinhas e aí a gente começou a conversar, né? Na época a gente não tinha como, eu não tinha celular, ela não tinha celular, não tinha papel. A gente rasgou um papelzinho assim de um lugar que estava na parede. Ela anotou o Facebook dela e o telefone e pronto. Dali a gente já não parou mais de conversar. Ai, E aí ela que voltou para a Nigéria, bacana. eu voltei para o Brasil. Você tá me escutando bem? É que o que acontece? Quando eu falo, tem um super retorno. Então, se eu tô falando meio enrolado, é porque o meu retorno é um pouco ruim. Mas se eu tirar o microfone, é porque eu quero escutar o que eu vou te perguntar. Mas vai falando que eu tô adorando aqui a nossa conversa. Tá bom, sem problemas. É isso, né, gente? Quem faz, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Vamos lá. E aí, não, passei por várias lives já no lançamento do Sangue Sagrado e foi uma loucura, transmissão simultânea. É isso aí, gente. Mas então, aí eu conheci essa médica, né? A gente trocou figurinha, voltei pro Brasil, ela voltou pra Nigéria. E aí toda ação social que ela tem uma ONG, né? Essa médica, a Nicássia, ela tem uma ONG só de mulheres, para trabalhos voltados com mulheres e só com médicas mulheres ali envolvidas. E aí ela começou a postar toda a ação social que ela fazia. E aí eu comecei a achar muito interessante, porque uma dessas ações que ela começou a postar e me marcar no Facebook era de coletor menstrual. E muito curiosamente, eu estava passando por um processo de entendimento da minha menstruação na época, porque eu sempre usei absorvente descartável, e aí eu comecei a ter algumas hemorragias, porque o meu ciclo era meio desregulado e etc. E o que Caramba, que aconteceu? interessante. Eu Que, desenvolvi.
Eu Você ter desenvolvi uma feito um filme cistite. disso e ter passado por isso, né? Caramba. Pois é, Pode continuar. surgiu meio que Pode... nesse momento, porque eu passei por uma cistite, eu desenvolvi uma cistite muito ruim, e aí através de exames eu fiquei muito mal, assim. E aí através de exames eu descobri que tinha sido por conta de algumas químicas que tinha nos absorventes descartáveis que eu usava. E Caramba. aí eu comecei a pesquisar sobre coletor menstrual, sobre outras alternativas de absorver o sangue. E aí, curiosamente, essa médica estava postando no Facebook dela que ela estava doando coletores menstruais para mulheres em situação de refúgio e em vilarejos. Assim, eu tive uma criação muito legal, mas minha família nunca falou de fato comigo sobre a menstruação. Para mim também era um tabu, aquela coisa de no colégio você pegar o absorvente escondido, né, ir no banheiro correndo, pede É para amiga verdade. meio que falando no ouvido, né? Acho que toda mulher já passou por isso. E eu achei muito interessante. Ela tá falando, ela tá explicando sobre menstruação para mulheres na Nigéria, ainda mais mulheres que, né, passaram por ataques terroristas, vivem em situação de refúgio. E eu tá passando por esse momento também de entendimento da minha própria menstruação, né? Então, na época eu estava num trabalho, eu sou jornalista de formação, então na época eu estava prestes a me formar e estava num trabalho que não tinha muito a ver com o que eu gostava, já estava pensando assim na minha cabeça, articulando formas de me demitir, mas o que que eu vou fazer quando eu me Caramba. demitir? Aí foi que eu comecei a pesquisa, né? Fiquei um ano pesquisando sobre relatórios de tudo o que acontecia lá na Nigéria em relação à menstruação. Então, dentre essas pesquisas e esse momento pessoal meu, eu tomei coragem, juntei a grana que eu precisava e fui para lá fazer, assim, Não, você tá sem mais brincando. nem menos. Peraí. Mas o que que, tipo assim. Deixa eu só tirar um pouco o microfone, porque eu não consigo fazer uma pergunta. O que que, assim, te deu um estalo, falou, eu acho que vou gravar e vou pra lá, assim? Porque até aí você conhecia ela, né? Nasci, o nome dela? Nicásio. A Nicassi. Eu tentei olhar o nome dela e falei, gente, não decorei. Nicassi, Nicassi. É Então você tinha difícil. um contato, você tinha um contato dela e aí você explicou que você estava com essa ideia de fazer o documentário ou não? Então, quando eu voltei do Quênia e eu escrevi o livro, né, eu contei para ela quando eu estava lá que eu estava escrevendo esse livro, que eu estava lá com esse propósito, e aí eu mandei o livro para ela, né, eu fiz um PDF, mandei o livro para ela, e aí a gente ficou muito amiga. Então, assim, já estava decretado que a minha próxima viagem que eu fosse fazer para o continente africano seria para ficar lá na casa dela e para acompanhar o projeto dela. Uhum. E assim, pra mim não faz muito sentido. Eu não tenho muito essa coisa de viagens luxuosas, nem nada. Então eu falei, cara, vou juntar a grana que eu preciso pra comprar passagem e vou que vou com tudo. Então eu já estava em contato com ela, já estava fazendo muitas perguntas para ela em relação a toda a situação lá, né? Nesse meu um ano de pesquisa até chegar lá, foi muito relatório, foi muita conversa com médicos de lá e pessoas locais. Então, para mim fez sentido a minha próxima viagem que eu fosse fazer ser para vivenciar o que aquela galera estava realmente passando, né? E aí ela já abraçou minha ideia, eu juntei meus equipamentos, me E demiti, você foi em 2 semanas sozinha? eu fui. Você tá brincando? Eu e meus Gente, equipamentos. nossa, cara, pensa só, eu não sei se o pessoal que tá todo mundo assistindo tem a dimensão. Ela simplesmente foi pra Nigéria sozinha gravar o documentário e, caramba, meu, muita coragem, porque a Nigéria é um dos países, né, mais violentos do mundo. Enfim, como que foi pra você, assim, encarar essa viagem, assim, vou para lá e vou... Você não teve nenhuma dificuldade nesse processo? Tive várias, muitas dificuldades. Gente, essa história dá um livro, é uma história longa, porque Aham. primeiro que eu tive muita dificuldade para conseguir tirar o visto. Eles não queriam me dar o visto por nada, talvez por eu ser jornalista, não sei. Não queriam me dar Caramba. o visto. Enviei várias para a embaixada, a punho, abri firma, fiz tudo quanto é jeito para conseguir o visto. Depois de muito esforço e muitas tentativas, eu consegui o visto. Chegando lá, beleza, passei. Só que chegando lá, exatamente depois que eu cheguei na Nigéria, o meu primeiro desembarque, para começar que eu comprei a passagem errada, né, gente? Eu comprei Ah, a que passagem beleza. errada. Beleza, ótimo. Uhum. Era para eu ir para Abuja, eu fui para Lagos.
E aí eu tinha que pegar um voo doméstico, mas eu descobri isso, tipo assim, um dia antes do voo e tive que comprar a passagem Caramba. doméstica de última hora lá. E eu, como toda boa mochileira, falei, não, vou dormir no aeroporto, né? Assim, depois eu pego outro voo, tudo tranquilo. E aí cheguei lá 1 hora da manhã, o meu voo era só às 6 da manhã no outro dia. Cheguei lá e eu era a única mulher do voo, era o último desembarque internacional Nossa. e, e eu era a única pessoa branca. Então, assim, chamou um pouquinho de atenção, sabe? Por ser mulher, principalmente, porque eu Novinha, sou sozinha. com uma mochila de Nossa. equipamento enorme. Nem chamando Tava chamando um atenção, pouco de imagina, atenção. né? Imagina. E aí eu cheguei assim, e logo de cara, o desembarque, né, do aeroporto ali de Lagos, você pega a sua mala e tem uma porta muito frajuta, assim, que te divide com a saída do aeroporto. Então eu desci do aeroporto e aí já começou aquele monte de taxista puxar meu braço. E aí eu meio assim, ai meu Deus do céu, vamos lá, peraí, preciso de informação, aonde eu pego o próximo voo? Nossa. Num desses caras que puxou meu braço, um deles puxou meu braço muito forte. E aí eu olhei pra ele, foi a primeira pessoa que eu fiz a pergunta, eu falei, aonde que é o aeroporto tal? Eu achei que era o mesmo. Aí ele falou, é daqui meia hora daqui, me explicou, e ele viu que eu tava perdida. Eu não tinha no meu celular, não tinha Wi-Fi no local, ele, Nossa. curiosamente, né, me puxou para me ajudar. Então, assim, ele pegou a minha mala, pegou uma cadeira para eu sentar. Esse processo, ele ficou tentando me emprestar a internet para eu entrar em contato com a Cassie, com a médica nigeriana, para saber o que eu faria, né? E esse processo foi um pouco longo, que eu não estava entendendo por que ele estava querendo me ajudar. Eu falei para ele que eu não tinha grana para dar, para, né, pagar pelo Nossa. serviço dele, que ele estava querendo me oferecer. Mas enfim, a gente sente, né? Acho que uma coisa de mulher é que a gente sente também. A gente tem um sexto sentido que sabe que vai dar errado, vai dar errado. E Sim. aí, isso tudo nos meus Nossa. primeiros minutos ali na Nigéria, né? Ah, Então, super nesse momento, tranquilo. tranquilo, calmo. Aí, nesse momento, eu virei pra ele e falei assim: não tá dando certo, sua internet não tá roteando pra mim. Eu já entendi o que eu preciso fazer e eu preciso entender por que que você tá aqui segurando a minha mala tentando me ajudar. E aí ele disse pra mim: você vai entrar no carro comigo e com esse homem que tá atrás de você. Quando eu olhei pra trás, tinha um homem atrás, assim, na parede. Ele Nossa. era muito grande, ele era muito grande, Rebeca. Eu olhei pra cima assim, eu falei, Meu, meu mas Deus. caramba, meu. Olha, você tá contando documentário, você poderia fazer um documentário só do making Sobre off, só do isso, que você passou. os Caramba. bastidores. Os É, bastidores tranquilos da Nigéria. Caramba. tranquilo e E calmo. aí, o que que E você aí fez? ele falou que, né, ele falou que eu ia entrar no carro com ele, que ele ia me levar para um hotel, que eu ia passar a noite com ele no hotel e que eu teria que dar tudo que eu tinha para ele. E aí eu fui salva por uma informação que eu já tinha, porque lá na Nigéria, quando você vai com dólar, você não pode trocar em qualquer lugar. Você troca na rua, assim, com os caras mesmo. Não tem um lugar que você vai e assina um papel e mostra o seu passaporte, não tem. E aí, o único lugar que troca a moeda, né, nigeriana no dólar pelo valor que ela realmente tem é dentro do banco do aeroporto. Uhum. Porque eles só trocam assim, se a sua nota é de 2018, ela já não vale tanto. Eles só trocam se for uma nota de 2020, 2021. Eu sabia Nossa. dessa informação. E aí eu falei pra ele isso, eu falei, tá, então eu preciso trocar o meu dinheiro, só que as minhas notas são antigas, então eu vou ter que trocar ali naquele banco, porque ali dentro do aeroporto tinha um banco, né? Desses bancos que tem Sim, dentro de sim, aeroporto. câmbio, né? E era pouquíssimos passos, eu dei 10 passos e cheguei lá. Até eu cheguei lá, eu passei por uma mulher que tinha um crachá, era a única mulher do aeroporto, ela tinha um crachá, né? Aí eu vi que ela trabalhava lá. Aí eu falei, moça, me diz uma coisa. Esse cara tá tentando me ajudar, mas ele disse que vai me levar pro hotel, que eu vou passar a noite com ele, que eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Aí ela tranquilamente Nossa. falou pra mim: ele Vem vai te aqui. sequestrar. Ah, você fala, que E bacana. aí, aí eu Meu, falei: que e você não pode história. fazer nada pra Caramba. me ajudar? Pois é. Ela falou, eu falei: você não pode fazer nada pra me ajudar? Ela falou: não, é muito normal isso acontecer aqui na hora do desembarque. Aí eu,
Nossa, Beleza, então. nossa. Vou seguir meu caminho, vou lá trocar meu dinheiro. Na hora que eu tava trocando dinheiro, sabe quando tem aqueles Nossa. aeroporto não, aqueles hotéis e taxistas conveniados do aeroporto? Sim, sim, sim. Tinha um carinha desse lá. E assim, lá era. Na verdade, o aeroporto de Lagos, ele é muito bem estruturado na hora do check-in. Mas no desembarque, ele é meio, uma coisa meio assim, pesada, Não, sabe? tô Meio vendo, caindo aos tô vendo. Se pedaços. você já saiu, já tava no sequestro. Foi Caramba. minhas boas-vindas. E Não, e a aí mulher, tinha assim, o um. pior de você aborda a mulher, ela fala assim, não, tá, é normal ser sequestrado aqui. Caramba, mas Só pra me deixar um pouquinho e, mais calma, né? e aí você viu esse taxista e ele, E enfim, aí te eu vi que ajudou? tinha o stand dele, ele era um stand de papelão, assim, escrito. Aí eu dei uma piscadinha pra ele, ele veio até mim. Nessa hora, o cara que tava lá tentando me ajudar, ele já tava de olho. Eu expliquei minha situação pro cara, e aí eu falei, eu falei, me leva para um hotel, você é minha última salvação, me leva pra um hotel, depois eu preciso pegar um voo. Nossa, Aí ele começou a me jogar uns valores super altos, assim, e na época eu realmente não tinha condições. Eu fui só com o equipamento e pronto. meu E Deus. aí ele falou, começou a jogar uns valores pra mim. Eu falei, brother, você não tá entendendo. Eu não tenho dinheiro e eu tô prestes a ser sequestrada. Me leva pra um cortiço, me leva pra um albergue, qualquer coisa. Eu só posso confiar em você agora. Aí ele Quer falou dizer, assim pra mim, confiar, eu vou assim, né? Você, tipo, deu a sorte ao destino, confiar. né? Porque ele também poderia ser da gangue do sequestro aí. Meu, que loucura Poderia. isso. E aí você É, mas no conseguiu final dessa história escapar? deu tudo certo. Como pra mim, eu vou passar por ele, vou pegar a sua mala, você vai correndo atrás de mim até o carro. Ele passou correndo, pegou minha mala. Menina, tava acontecendo tudo nesse dia, porque tava tendo um vento assim de areia ali, e aí eu saí correndo atrás dele, ele puxando minha mala, eu com os equipamentos nas costas e Nossa. um monte de ar. E eu, vamos que vamos, vamos que vamos. Aí esse cara que tava tentando me sequestrar, ele me seguiu até o carro. Ele continuou correndo atrás do carro quando o carro ainda saiu e ele batia no vidro assim: "Give me money, give me money, give me money". E aí o cara Nossa. saiu cantando pneu e no final deu tudo certo. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã eu tava lá no hotel trocando ideia com a galera, deu tudo certo. Mas assim, voltando à sua pergunta inicial, esse foi um dos pequenos episódios do que aconteceu quando eu cheguei lá. Ainda aconteceram muitas outras coisas. A polícia tentou me prender na hora que eu estava faltando 5 minutos para o meu avião decolar. Teve ataque do grupo terrorista Boko Haram quando eu estava lá, assim, pertinho da onde eu estava. Aconteceu de tudo, entendeu? Aconteceu de tudo Ah, mesmo. meu. Gente, a gente tem uma noção que lá é muito perigoso, mas não uma ideia assim que é tenebroso, né? Porque não é tenebroso tudo que você passou e eu acho que você pode até contar esse contraste, né? Que a Nigéria é com esse, né? Que uma parte é muçulmana, outra parte é cristã e tem também esses grupos terroristas aí que fazem essa loucura aí. Como é que foi assim, vai, depois desse capítulo que você vivenciou aí no aeroporto, você chegou lá na casa dela depois enfim, como que você se sentiu assim nesse, enfim, mundo paralelo que a gente, enfim, o Brasil até tem uma situação difícil, mas nem em comparação o que, enfim, você passou lá, né? Uhum, Como é que sim. foi É, chegar assim, lá assim e ver tudo isso? lá tem lugares muito interessantes, mas em especial, assim, não é um país que tem muito turismo. Então, quem costuma ir para lá vai mais para business, né? Enfim, lá tem um business muito bom. Então, é meio raro mesmo, sei lá, uma menina baixinha branca ir ali numa região um pouco hostil, vamos dizer, Uhum. né? Mas a médica, ela já me dizia que ali na região onde ela estava era um pouco perigosa, assim, para alguém vindo de fora e tal. Então, eu já sabia disso. E eu fui convicta de que eu sabia que certas coisas iriam acontecer, principalmente porque era eu sozinha com uma câmera na mão, né?
Mas quando eu cheguei lá, assim, passou. Eu pensei em desistir nos primeiros 5 minutos, mas eu falei, não, eu vim aqui com um propósito, eu não vou sair fora agora, né? Se tá acontecendo isso aqui é porque eu tenho muito mais coisa nessa jornada para encarar, né? Se logo de cara eu fui recebida assim, é porque ali no meio ia ter mais coisas mais fortes para enfrentar. E eu acho que mais forte do que isso foi as histórias que eu escutei, porque o assunto ele é muito delicado. E além de ser um assunto delicado, é através de vozes muito delicadas também. Então, é um assunto sensível, mas que para as mulheres falarem disso comigo e para os homens falarem disso comigo, já era muito delicado. Como Então, é eu que posso foi dizer você que todo esse. abordar esses entrevistados, assim? Você tinha em mente alguma coisa com, enfim, ou você foi vivendo e gravando na hora? Então, eu já tinha escrito um roteiro, né? Eu fui com as perguntas específicas para tais mulheres, específicas para outras mulheres, específicas para outros homens. Então, eu segui o meu roteiro, eu conheci, na verdade, as pessoas. Quando eu cheguei lá, eu não cheguei logo de cara entrevistando. Eu fiquei 2 semanas indo até os acampamentos de deslocados internos, indo até os vilarejos que eu iria gravar, todas indicações dessa médica, né? Então, todos esses lugares eu fui antes, eu fiquei 2 semanas lá trocando ideia, inseri mais ou menos o que que seria, né, as perguntas que eu faria, se elas realmente poderiam contar isso para mim, porque aconteceu casos de uma mulher, esse é um exemplo meio tenebroso. Eu fui perguntar para a mulher, fui conhecer ela, tomar um cafezinho ali onde ela morava, perguntar para ela se eu poderia entrevistar sobre tal e tal assunto. E aí o tabu é tão grande que ela falou para mim que ela ia conversar com o marido dela e com o pastor da igreja dela para saber se ela poderia me falar sobre isso. Caramba. E acabou até acontecendo uma coisa meio chata, porque essa mulher simplesmente sumiu e eu fui descobrir semanas depois que o marido dela acabou com ela porque ela não poderia ter falado sobre isso. Então, assim, Nossa. esse momento de entrevista em especial, ele foi muito, muito forte, com energia muito forte mesmo, né? Porque tinham mulheres que para elas era um libertador estar conversando isso com uma mulher de fora do meio de convívio delas, para outras era vergonhoso, e para os homens, alguns tem até um no documentário que ele não fala, ele fala isso eu não posso falar, isso é um assunto de mulher. E já teve um outro ali que me dá um depoimento de que é assim, assim, assado, isso vai dar num divórcio. E eu entrevistei as esposas desse cara, né? Então foi muito difícil e foi muita energia ali rodando, sabe? Aquela coisa meio pesada pelo tema. Então eu gosto do resultado do filme porque eu sei que ele foi construído unicamente com a voz dessas mulheres, né? Não é eu dando voz para elas, mas sim a gente escutando o que elas têm para nos contar sobre a própria cultura. Mas eu nos bastidores ali sozinha, com o meu caderninho e a câmera e cuidando do microfone ao mesmo tempo, foi forte. Foi forte. Como que foi, por exemplo, na hora que a médica estava introduzindo essa ideia do coletor menstrual para elas, assim, isso, como que foi esse choque, assim, porque assim, não é só dar o coletor, mas é todo um processo de reprogramação mental para elas, né? Porque é uma cultura muito diferente, né? Que dizer que mulher, quando Uhum. está menstruada, ela está suja, ela não pode, enfim, ter contato com o marido, enfim, é difícil. Como é que foi gravar isso em específico? Olha, foi muito legal, porque esse trabalho todo, ele não é realmente o que você falou, não é só dar o coletor menstrual e falar, ó, gente, agora vocês têm um jeito de absorver a menstruação. É todo um projeto que ela explica o que que é o ciclo menstrual, que ela explica o que que é ovário, o que que é útero, ela explica tudo. E é muito legal porque a primeira palavra que ela fala é: vocês sabem o que é menstruação? E aí as mulheres já começam a dar risada, aquela coisa meio íntima de mulheres, né? Meu Deus, olha o que ela tá falando. Então é interessante porque eu não tive nenhuma situação ruim e conversando com essa médica que está aí fazendo esse projeto também esse tempo todo, ela não teve nenhuma situação desagradável assim em relação a isso. Todas foram muito interessantes, foi muito legal mesmo, porque é como se aquelas mulheres realmente estivessem descobrindo algo novo dentro delas, né? Que demoraram para contar, o que elas demoraram para ir atrás para descobrir, assim.
né? Por conta da cultura e por respeito, que é muito bonito que elas tenham um respeito muito grande pela cultura. Então, na verdade, não é nem que essa médica ela fala sobre a menstruação e ela explica sobre isso para quebrar um tabu. É só para que elas tenham realmente conhecimento do corpo delas e pensem, né, em formas de se cuidarem mesmo. E então a médica oferece uma alternativa para que elas cuidem de uma forma um pouco mais saudável, né? Mas é muito legal, as mulheres curtem muito, elas ficam super felizes. Teve algumas que eu fiz um projeto fotográfico depois que elas tiram foto do coletor menstrual, assim, fingindo que estão colocando nelas. É muito legal, elas dão muita risada, porque a médica explica como que coloca. E como ela, quando ela fala essas palavras sem pudor, né, vagina, útero, coloca dentro, quando ela fala isso, para as mulheres é muito chocante, ainda mais para as meninas. Então elas riam, elas davam muita risada, e era muito gostoso esse momento que provavelmente elas não passam entre elas, né? Não tem aquela conversa entre elas que normalmente a gente tem, assim, né? Sim, até porque é um outro, é um mundo paralelo. Acho que assistindo, eu acho que eu peço para todo mundo assistir o filme dela que está no São Paulo Film Festival, Sangue Sagrado. É uma imersão cultural, é uma imersão que acho que fortalece outras visões. O filme é muito, muito bom. E foi realmente Obrigada. impressionante. Acho que a gente vai conseguir passar o trailer aqui. Olha que legal. Vamos ver se vai dar certo, se não vai dar um pau aqui nessa live. Mas vamos lá, vamos tentar. My grandmother then you say is their culture. Don't even give any seriousness to that kind of thought. Like this is your body, you own it, it's yours. We are Nigerians and we know that over here we are not so fast to grab new ideas, new technologies and all that. I will teach you how to use the cup. Muito bom, muito bom. Sério, eu me emocionei muito assistindo seu filme, incrível mesmo, e recomendo todo mundo assistir, gente, e votar também como filme favorito. Deixa eu te perguntar, quando você tinha todo esse material, como é que foi o processo de edição desse filme? Foi rock and roll, viu? Porque eu comecei sozinha também. Na verdade, o que Caramba. aconteceu? Eu pedi ajuda não, eu conheci um amigo que me abraçou esse projeto e ele falou: compila esse material que eu edito. E aí a gente começou a editar juntos. Só que aí tem outras coisas, né? Tem animação, tem trilha sonora, tem tudo mais. Então eu comecei a espalhar assim em alguns grupos e para pessoas conhecidas do audiovisual, quem toparia chegar junto nessa, porque eu não tinha recurso, né, para fazer. Então eu consegui reunir mulheres, só mulheres, para fazer parte desse projeto. Então, trilha sonora, legenda, animação, tudo foi feito por mulheres. Exceto o rapaz que fez a colorização, o Célio, e o editor, o Andy. Mas o resto foi tudo mulher e foi um processo que parecia que toda vez que eu estava ali mexendo nisso, eu estava revivendo essas histórias, né? E editar é muito difícil, né? Você volta, você vai, você, não, isso daqui é aqui, isso daqui é aqui. E teve muitas partes, assim, na edição que são partes que eu gostaria que entrasse no filme, mas que, sabe, era uma coisa que doía um pouco o coração de ver. Então, principalmente cenas de crianças, né? Eu tenho autorização de todas essas pessoas para usar a imagem delas, mas era muito delicado, assim, principalmente a forma como as crianças falavam sobre isso, né? Então, teve muitos momentos que poderiam entrar nesse documentário, mas eu acabei não usando. E acho que o que teve de resultado mesmo foram as melhores partes, assim. Se eu fosse fazer de novo, eu faria de outra forma em termos de imagem, mas eu também acabo considerando o fato de que me ameaçaram muito lá, né, quando eu tava com a câmera na mão, muitas ameaças de quebrarem minha câmera e tudo mais, e sozinha nesses lugares que Nossa. era perigoso.
Então, o Muito processo de perigoso. edição, super. Então, o processo de edição foi ficar revivendo essas histórias mesmo e ver de que forma mais respeitosa e sensível eu poderia colocar isso dentro de um filme, né? E acho que o mais legal disso também é que a trilha sonora gravada por mulheres foi no dia do meu aniversário, que a gente gravou no estúdio a trilha sonora, e foi a primeira vez na minha vida que eu menstruei no dia do meu aniversário. Caramba! Na época eu tava com 23, não, 22, e não me lembro agora, mas foi a primeira vez, então foi tudo muito simbólico, né? Eu tentei não ficar muito nessa coisa de analisar a menstruação como uma conexão de tudo que acontece, mas acabou sendo super simbólico tudo isso, principalmente pelo fato de ser mulheres, né, que estavam fazendo parte disso, não só do conteúdo do filme, mas também na pós-produção. Então, foi tudo muito significativo. Eu achei que você conseguiu dosar muito bem sua edição, né? Porque tem algumas pessoas que acabam se perdendo, assim, né? Ou colocando em excesso. Eu achei que você conseguiu dosar muito bem e teve uma sensibilidade, né? Em colocar, acho que na medida, né? Todos os pontos, né? E como que foi, assim, finalizou o filme e como que você está sentindo a repercussão de tudo isso? Eu gostei muito do resultado, Rebeca. Gostei muito mesmo, porque eu fiz um super. Esse filme, na verdade, ele teve um intuito maior do que só fazer um filme. Eu fiz porque eu queria ajudar ajudar não, colaborar com essa médica, né? Porque ninguém sustenta o projeto dela, ela faz sozinha. Do mesmo jeito que eu trabalhei numa coisa nada a ver para fazer o filme que eu queria, ela trabalha em outras coisas para fazer esse projeto acontecer. E como a gente teve uma relação muito legal, na verdade, o intuito do filme foi para conseguir gerar uma repercussão e gerar retorno para elas, né? Para continuar apoiando o projeto. Então, foi todo um movimento que a gente criou as redes sociais para esse documentário, que foram mulheres também que me ajudaram com marketing, com planejamento, tudo de postagem. Então, eu fiquei acho que 2 meses fazendo live para chamar a galera para assistir, para divulgar o lançamento. Né? Foi muita live, meu Deus, naquele momento que estouraram as lives, eu tava nesse meio fazendo live. É, e muito curioso porque nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar num veículo de mídia positiva, que é o Razões para Acreditar. Ah, eu sei Então, qual é. Nossa, que legal. então, hoje eu sou editora-chefe de vídeos lá Uhum. e lá também tem uma plataforma de vaquinhas, né? Então a gente conseguiu lançar uma vaquinha dessa plataforma para trazer retorno para essas mulheres. A gente conseguiu arrecadar R$ 25.000 para doar para Caramba, elas. que Fiz um lindo. super movimento de conseguir 500 coletores menstruais da Nova Zelândia, que a gente conseguiu pagar pelo frete com essa doação. Compramos mais coletores menstruais. Então, na verdade, eu fiz um site para lançar o filme, né? E ali também tem as opções de fazer doação, que vai direto para a Nigéria. Dá pra, Mas por aí eu exemplo, consegui se fazer. é uma. Desculpa só te cortar. Se uma pessoa que estiver assistindo a live agora, se ela quiser, ela entra no teu site e consegue fazer essa doação? Uhum. Ah, então passa o site. Sanguesagrado.com. Sanguesagrado.com. Ponto .com só. Ponto .com. Ih, agora eu não me lembro se é .com.br, mas eu acho que é .com.br. Joga no Google ali que vai dar. Ou É vai vir ou vai. .br. É Tá, tá. .br. Nossa, que lindo Então, isso. eu, sim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, assim. Hoje está aberto no YouTube, né? Na Uhum. verdade, eu demorei um pouquinho para fazer isso, porque primeiro eu queria passar por esse processo de festival, né? Mas hoje está disponível no site para assistir, com toda essa trajetória, com todo o currículo das mulheres que participaram, com o projeto fotográfico. Teve algumas repercussões de matérias que eu fiz para alguns jornais, né? Mas eu tô feliz com esse resultado, assim, não é uma super produção, porque além de eu estar começando, eu também não Não, tinha foi muito grandes bom. equipamentos para Tainá, fazer foi isso. muito bom para quem pegou a câmera, gravou, captou áudio, teve uma percepção maravilhosa em fazer uma entrevista, uma sensibilidade também de abordar um assunto muito difícil num país que não é o nosso, né? A gente não sabe como, né? Uma Uhum. cultura muito diferente. Eu achei que ficou muito bom. A gente recebe muito filme e eu posso te falar que o documentário está muito bom tecnicamente, assim. E até me surpreendi Ai, que saber que bom. você estava sozinha lá, ainda mais lá.
Que loucura, mas Ai, que obrigada. maravilhoso. Não, sério, maravilhoso saber que você teve essa coragem de mostrar essa realidade e ir além do filme, né? Poder estar ajudando essas pessoas de alguma forma, né? Muito legal. E eu só Esse foi tenho o te intuito mesmo. agradecer E só. É que eu tô. Eu tenho só um delay de áudio, então às vezes eu não sei se você me cortou, enfim. Mas eu quero te agradecer por esse filme maravilhoso e recomendo todo mundo, quando acabar a live, assistir o filme Sangue Sagrado. Porque eu acho que depois de tudo que você contou, eu acho que as pessoas vão querer assistir e também fazer uma doação importantíssimo, porque são pessoas que, enfim, a gente nem imagina a realidade que eles vivem, enfim, a gente precisa ajudar os outros, né? Tainá, você quer dar mais alguma palavra que você está sentindo que a gente não conversou, uma coisa de divulgação? Uhum. Bom, primeiro eu quero agradecer, principalmente porque uma amostra de mulheres influencia mais mulheres, né? Eu nunca tive influências mulheres dentro do cinema no meu período de estudo. O meu professor de cinema na faculdade, ele era homem, ele me dava referências muito boas, um professor excelente, mas nunca me mostrou um filme de uma mulher. E quando eu fui fazer esse documentário, ninguém me apoiou. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém. Até as pessoas que mais me amam nesse mundo, ninguém me apoiou. E antes de eu ir pra lá, eu recebi uma mensagem assim: tem certeza que você vai fazer isso? Você é tão pequenininha, tão baixinha. E aí eu fiquei, eu tenho certeza que eu vou. Agora eu tenho mais certeza do que nunca que eu vou. E uma amostra de mulheres no cinema é muito importante, porque se eu me vejo ali, eu me inspiro, né? Eu tenho referências para seguir. Muitas de nós, assim, parte da cara e da coragem mesmo para se jogar numa pauta extremamente difícil, ou seja lá qual for, para fazer, né? Mas as mulheres, elas ainda são muito subestimadas quanto a essa capacidade de uma produção cinematográfica, ou de, enfim, de todo esse universo, né, audiovisual, e entre outros, mas tá com câmera na mão, tá com equipamento, coisas pesadas e tal, a gente ainda é muito. As pessoas duvidam muito dessa capacidade ainda como mulher, né? Então eu quero agradecer, porque uma mostra de mulheres no cinema, eu acho que é um super passo aí para mais pessoas se inspirarem, mais mulheres começarem a produzir, serem incentivadas a fazerem isso, né? Tem muita mulher, eu já conheci muita mulher a fim de fazer um filme, a fim de fazer um documentário, e não fazem, porque acham que não vão conseguir, né? Porque acha que não é lugar de mulher mesmo, enfim. Mas esse lugar é nosso também. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar participando e também a oportunidade de eu ter sido com o Sangue Sagrado, né, entrado para a seleção oficial, porque eu acho que isso motiva muito a gente, né? Foi um documentário difícil de fazer, que eu achei que não ia chegar em lugar nenhum. E ter pelo menos recebido um selo de seleção oficial e saber que pessoas com conhecimento técnico e uma visão crítica assistiram esse documentário, né, e julgaram ele, ele já foi para esse lugar, é um super incentivo para continuar fazendo, né? Não só esse projeto, mas muitos outros e também incentivando mais mulheres novas a irem com a cara e com a coragem. Então, agradeço novamente e deixo aqui o site sanguesagrado.com.br para assistir o filme, para fazer doação, para conhecer o projeto fotográfico. Tem o Instagram também, Sangue Sagrado Doc, que lá eu vou postando as atualizações de como tá chegando os coletores menstruais, como é que a mulherada tá se sentindo. E é isso, muito obrigada. Tainá, parabéns pela coragem. Muito, muito, muito bom saber tudo que você passou. Teu filme é incrível, sério, pode acreditar, porque a gente assiste muito filme do São Paulo Film Fest, seu filme é muito bom mesmo. E eu só tenho te agradecer, eu acho que também todo mundo que da equipe também só tem que te agradecer também desse filme incrível. E a gente espera também nas próximas edições você estar trazendo mais da sua visão, mais filmes, e a gente está te encorajando a trazer novas produções aqui para o festival. Então a gente vai estar encerrando aqui essa live. Com mais uma vez um trailer dela vai entrar. Com mais um trailer para o pessoal que pegou agora. Vamos lá, vamos pôr o trailer. Kuma kusance namiji, ai cuta ne kuma wani cuta ne daban da miji zai baka. Shi yasa
ba shi da kyau a cikin mu musulunci. Allah ne ya aiko hakan. In every society, in every culture, there are things that are abhorred, things that are detested, things that people fear. Have you ever seen the blood of menstruation? Yes. A wurin dirimi, a kauye ana yi dirimi na kara. Har na cage nono na haka ina kallo haka har na cage nono na. What if they don't have the money? How did they get water? That's why, that is one of the reasons that the women are working heavily. I'm from a village where I didn't know anything about school. So when I came to the town, I started menstruating. That was my first time of hearing it, menstruation. I asked my grandmother why. My grandmother then say it's their culture. Don't even give any seriousness to that kind of thought. Like, this is your body, you own it, it's yours. We are Nigerians and we know that over here we are not so fast to grab new ideas, new technologies and all that. I will teach you how to use the code. Tainá, Oi. parabéns. Parabéns e a gente só tem Muito obrigada. te agradecer aqui desse filme maravilhoso. Bem, pro pessoal que está Muito assistindo, obrigada. daqui a pouco a gente tem uma outra live com a Helena e Hilário. E é só acompanhar as redes sociais do São Paulo Film Festival. Também pode seguir as redes sociais também do Sangue Sagrado. É @Sangue Sagrado, né? @Sangue Sagrado Doc. Doc no final. Ótimo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Tainá. Parabéns, parabéns mesmo. Eu que agradeço. Obrigada a todos que assistiram aí também. Eu tô acompanhando aqui no Instagram. Tô adorando os comentários, gente. Ai, que Valeu. legal. Votem lá e assistam. Vamos votando, vamos assistindo todo mundo. Obrigado, Tainá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Rebeca.